Na live da 4.5 foi anunciado que na segunda metade da próxima versão teremos a volta do Neuvillette do Kazuha no banner. E bom, se você tem dúvidas de quem você vai pegar ou de como funciona o kit dos personagens, aqui é o local certo para você tirar suas dúvidas. A maior dúvida é que, pelos dois personagens serem meta, quem escolher? E bom, de uma forma resumida, caso você já tenha um main DPS forte ou já tenha times sólidos para passar o abismo, o Kazuha vai ser uma opção melhor do que o Neuvillette. Mas caso você não tenha muitas opções de time, de personagem ou de armas, o Neuvillette vai ser uma opção um pouco melhor que o Kazuha. Bom, mas para decidir quem você vai ter que pegar e quem vai ser melhor na sua conta, é muito importante você olhar a função do personagem. Porque, por exemplo, o Neuvillette ele vai atuar como um main DPS que fica batendo em campo, enquanto o Kazuha como um suporte e sub DPS que fica dando dano fora de campo, oferece controle de grupo e também buffa dano elementar de todos os personagens da equipe. Outra coisa a considerar é o quanto que os personagens são acessíveis para pessoas free to play ou para quem não quer investir tanto assim no personagem. E bom, nenhum dos dois depende de alguma constelação ou de arma assinatura, porém, entrando no fato de que quem vai ser mais valioso e essas coisas, o Kazuha tende a ser mais valioso por ele oferecer buffs e ser mais versátil em questão de equipe, só que o Neuvillette tende a ser melhor em opções que você precisa de uma fonte de dano alta. O kit do Neuvillette, ele é bem rápido e objetivo, porque ele é o main DPS que fica batendo em campo, ele escala com vida máxima e o maior dano do seu kit vem dos seus ataques carregados. A sua primeira passiva de ascensão gira em torno das reações que envolvem o elemento Hydro. Sempre que desencadear uma reação, vai gerar um efeito do Glória do Dragão, que pode ser acumulado entre 3 vezes, e assim vai aumentar o dano dos ataques carregados em até 110, 125 ou 160%. Assim que você conseguir algum acúmulo, um símbolo vai aparecer na cabeça do seu personagem, indicando a quantidade de acúmulos, que pode variar entre 1, 2 e 3. Quando você conseguir todos os acúmulos, algumas partes do corpo do Neuvillette vão começar a brilhar. Já a segunda passiva de ascensão dele é um pouquinho mais simples. Basicamente, a cada 1% da vida máxima do Ludex, acima de 30% da vida máxima, vai aumentar o bônus de dano Hydro dele em 0,6%. Podendo aumentar até 30% dessa forma. Agora, sobre armas, a melhor opção para ele sem dúvidas vai ser a sua arma assinatura, o Rito do Fluxo Eterno, porque no nível 90 a arma dá 88,2 pontos de dano crítico. É muita coisa. E na passiva dela, aumenta a vida dele em 16%, e assim que a vida cair ou aumentar, vai aumentar o dano do ataque carregado em 14%. E esse efeito pode ser acumulado em até 3 vezes. Então, quando acumular as 3 vezes, ele vai ter um aumento de dano de incríveis 42%. Essa arma ainda tem um adicional, que é quando você perde ou ganha os 3 acúmulos, você restaura energia elemental, o que diminui muito a necessidade dele de recarga de energia. Porém, essa arma tá um pouquinho longe de ser a única opção dele, porque uma outra opção que pode ser boa é o catalisador do passe de batalha, o Sacrifício de Jade. Ele dá 36,8 pontos de taxa crítica, o que é bastante coisa no nível 90. E na passiva dele, aumenta a vida máxima em até 32% e a proficiência elemental em 40 pontos. Mas algumas outras opções de armas para ele são o catalisador da assinatura do Baizu, o Esplendor Índigo. A outra opção para ele, que é a melhor opção free to play para ele, vai estar sendo o catalisador do Ferreiro, o protótipo Âmbar, que dá 41,3 pontos de vida porcentagem. E na passiva regenera a energia do portador da arma e a vida de toda a equipe depois de usar o Supremo. Porém, caso você não tenha nenhuma dessas outras opções, ou só não queira usar o protótipo Âmbar, também tem outras opções como Canção do Vasto Azul, que foi dado no evento lá da 4.1, o Sinfonia dos Indolentes e a Oração por Dia dos Ventos Sagrados. Essas 3 opções podem vir a ser viáveis, não vão ser opções tão ruins, só que não vai ser tão boa quanto qualquer outra opção anterior. Agora, entrando na parte de artefato, opção também não vai faltar para ele. Considerando facilidade para equilibrar uma build, o Caçador das Sombras vai ser o melhor set de artefatos para ele, porque no seu conjunto de 2 peças vai aumentar o dano do ataque normal e do ataque carregado em 15%, e no seu conjunto de 4 peças, toda vez que tiver alguma alteração na vida, a taxa crítica vai aumentar em 12%. E esse efeito pode ser acumulado em até 3 vezes, ou seja, vai aumentar em 36% sua taxa crítica. Se você não precisar do efeito de taxa crítica do Caçador das Sombras, também dá pra usar 4 peças de Profundezas do Coração, 4 peças de Tribo Itinerante, ou 2 peças de vida e 2 peças de dano Hydro, 2 peças de ataque carregado com 2 peças de vida ou de dano Hydro.
E por aí vai. Ele não é tão exigente com artefato assim. Só que, dependendo da sua composição, né, do time, Meteoro Invertido pode ser viável. Só que ainda assim não é um set que vai estar tão em alta. É uma opção meio fraca. Agora, no que se diz subatributo, isso entra numa parte extremamente técnica e que depende muito do time, da arma que você estiver usando e do investimento que você quer ter no seu Nevilete. Você vai optar por colocar uma areia de vida, um copo ou de bônus de dano Hydro ou de vida e uma tiara de crítico. No subatributo, você primeiro vai optar por dano e taxa crítica, depois vida e porcentagem, recarga de energia e por fim vida flat. Equilibrar a build pode ser muito difícil, mas se vocês fizerem de uma base, o recomendado assim seria 60 de taxa crítica, 200 de dano crítico e assim, dependendo do time e da arma que ele estiver usando, 120 ou 140 de recarga já tá muito bom. Pelo que eu consegui descobrir pesquisando, 40k de HP vai ser um ponto bom de parada para ele. E um outro detalhe adicional é, se você for usar ele em um time de vaporização, pode ser interessante colocar um pouquinho de proficiência elemental nele. Sobre os talentos, a sua prioridade suprema vai ser o ataque básico dele, porque é da onde vem praticamente todo o dano dele. Então, sempre vai ser preferível coroar esse talento. Mas já o E e a ult dão um dano bom, só que não é tão importante assim. Então, se você não quiser upar ou não quiser coroar, não precisa. Agora, sobre o kit do Kazuha. E não, eu não tenho um Kazuha e provavelmente eu não vou conseguir. Mas eu gostaria muito de conseguir, só que eu não tenho gemo suficiente em nenhuma das minhas contas. Ele atua como um suporte de troca rápida, e o kit dele também é bem rápido e objetivo. Ao pressionar ou manter pressionada a habilidade elemental dele, ele vai sugar os inimigos ao redor dele pra perto e causa dano a Nemo. Por conta da passiva dele, ele pode absorver os elementos que estão por perto, e além disso ele pode acender no ar e dar um pulinho. O supremo dele é uma das partes fundamentais do kit dele. Ao ativar o supremo dele, você cria um campo especial que pode absorver elementos que reajam com o Anemo. Elas causam 5 instâncias de dano, que são ótimos para causar redemoinhos e aplicar o elemento que foi absorvido em uma área. Basicamente pode absorver Cryo, Hydro, Pyro e Electro. A primeira passiva de ascensão dele faz com que, assim que ele usar o ataque imersivo da habilidade elemental dele e ela entrar em contato com algum elemento que reaja com o Anemo, vai causar uma conversão elemental, que vai dar um dano em área, e esse dano vai ser considerado de ataque imersivo. É só aí que vai ter a necessidade de upar o ataque normal dele. Só se você quiser aumentar esse dano em específico, mas se você não quiser, não precisa. E bom, a segunda passiva de ascensão dele é a mais importante do kit dele e é o que faz ele ser um boneco, assim, ele já seria muito bom naturalmente, só que essa passiva faz ele ser melhor ainda. Basicamente, assim que ele causar uma reação elemental, cada ponto de proficiência elemental dele vai fornecer um aumento de 0,04% de dano elemental para toda a equipe. Vale ressaltar que é possível conseguir múltiplos bônus de dano de uma só vez, que é o que eles chamam de redemoinho duplo. Como buildar o seu Kazuha? Também é algo bem simples. O Kazuha escala com proficiência elemental, e o atributo que ele recebe a cada ascensão também é proficiência elemental. Então, é muito importante colocar ele no 90. A melhor opção de arma para ele com certeza vai ser a arma assinatura dele, o Juramento pela Liberdade. Ela dá incríveis 198 pontos de proficiência elemental no nível 90. E com a passiva é possível aumentar o dano de ataque normais, carregados e imersivos e obter um buff de ataque para toda a equipe. Mas não ficando muito atrás da sua arma assinatura, a melhor opção 4 estrelas para ele vai ser a Luz do Lar de Chifos. Ela basicamente dá 165 pontos de proficiência elemental no nível 90, e com a passiva dela, a recarga de energia da equipe toda e do portador da arma é aumentada com base na proficiência elemental do personagem que tem essa arma equipada. Mas assim, outras opções que também são viáveis para ele são a Chuva Floral, o Espinho de Ferro e a Espada de Favonius. Agora, entrando na dolorosa parte dos artefatos, não tem discussão. O melhor e único set para ele vai ser o Sombra Verde, que basicamente vai potencializar o foco do dano do kit dele, que é o dano dos redemoinhos, que escala unicamente com proficiência elemental. Sob os atributos, você vai optar por uma build totalmente focada em proficiência elemental, usando uma areia, um cálice e uma tiara de prof. E nos subatributos, você vai sempre procurar recarga de energia e proficiência elemental. Ataque e atributos críticos podem ser bons, mas não vão ser o seu foco. Se por algum acaso faltar recarga de energia nos subatributos, uma areia de recarga de energia pode ser bom como medida emergencial, mas não vai ser recomendado porque vai diminuir um pouco o buff dele. Sobre os talentos dele, o dano dele não vai depender dos talentos, então pode ser completamente ignorado, não precisa upar.
Mas se você quiser upar alguma coisa pra, sei lá, aumentar o dano do ataque imersivo do E dele, você pode. Agora, um outro ponto muito importante é arma ou constelação. É muito comum ter a dúvida se vai valer muito mais pegar a primeira constelação de algum dos personagens ou arma assinatura. E bom, falando do Kazuha ou do Neuvillette, nos dois casos a arma assinatura pode trazer um pouquinho mais de benefício do que a primeira constelação. No caso do Kazuha, a primeira constelação dele só vai contribuir para diminuir a recarga de energia que ele precisa, porque vai melhorar um pouquinho isso. E no caso do Neuvillette, a primeira constelação dele, assim que ele entrar em campo, já vai dar um acúmulo do Glória do Dragão pra ele. E também vai aumentar a resistência e interrupção do ataque carregado dele. Mas se você estiver numa comp, sei lá, com a Beidou ou com um escudeiro, isso vai ser meio inútil. Então, pelo menos eu considero que os ganhos com a arma assinatura, tanto do Kazuha quanto do Neuvillette, vão ser um pouco melhores do que os ganhos com a primeira constelação. Já aproveitando que eu tô nesse tema das constelações, ambos não tem tantas constelações ruins, grande parte das suas constelações são muito boas. E no caso do Kazuha, um ponto muito bom de parada seria a segunda constelação dele, que é disparado a melhor constelação dele. Mas, como eu disse, ele não tem nenhuma constelação ruim. A C6 dele, inclusive, dá um novo tipo de build pra ele, já que ele ganha encantamento Anemo na espada dele. No caso do Neuvillette, como eu disse, a primeira constelação dele pode ser muito boa, só se você não tiver um escudeiro no time. E a segunda constelação dele também é muito boa, porque vai dar uns buffs a mais na passiva do Glória do Dragão. E a C3 dele aumenta o nível do ataque normal dele. Então, um ponto de parada pra ele vai ser a terceira constelação. Agora, falando sobre times, o Neuvillette e o Kazuha, eles são extremamente versáteis. O Neuvillette, ele pode se encaixar num time só ele, mas também tem como usar ele com a Furina, a Jin e o Zhongli. Tem como usar ele numa comp de vaporização com a Xiangling. E o Kazuha tem como usar ele numa comp Taser com a Fischl, o Kazuha e o Zhongli. A diversidade de time não vai faltar pra ele. E também a mesma coisa com o Kazuha. Todo time que tiver como colocar ele, ele vai ser uma das melhores opções. Vai ser bem difícil encontrar um time que ele não seja tão bom assim. Em times de mono elemental, como por exemplo Monopyro com o Linei, Raiden Hyper Carry, times de Freeze com a Ayaka, o Shield Nacional, o que mais? Times de intensificação com um DPS Electro. Mas no fim, ambos são personagens extremamente valiosos e que vão agregar muito na sua conta. Só que, dependendo de quem você já tiver, um vai ser melhor que o outro. Mas basicamente foi esse o guia sobre o Neuvillette e o Kazuha. E meio que pra tentar mostrar qual que vale mais a pena dependendo do que você precise. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, que tá no primeiro link da descrição. E é isso. Até o próximo.